Olá, pessoal. Boa noite. Deixa eu colocar aqui. Eu não coloquei nenhum tema, nem nada, né, pra essa live. Eu disse que ia deixar um tema em aberto aí pra gente conversar um pouquinho hoje, né? Teve algumas pessoas que me mandaram aí perguntas sobre numerologia. Boa noite, sejam bem-vindos à minha live aí das quartas. Olá, tudo bem? Então, gente, fiquei sentindo aí qual era o tema que era mais que a gente poderia falar hoje, além de numerologia. Eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade. Uma das coisas que as pessoas têm me perguntado muito é sobre essas questões espirituais, esse momento que a gente está vivendo aí, né, planetário. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, vou falar um pouquinho sobre numerologia, vamos falar sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, olha só, apareceu aqui pra mim, ó, as perguntas que as pessoas me mandaram. Então, eu vou falando e a gente vai conversando e vocês podem ir me mandando perguntas ali, tá, gente? A Daiane me perguntou sobre meditação, aplicativos e horários, tá? Então, gente, o que eu penso a respeito desse assunto de meditação, né? Quando eu fiz o curso de registros akáshicos que eu comentei com vocês, uma das coisas que a professora, que é a Lívia, tá? Lívia Buriti, o nome dela, tá? Se vocês quiserem seguir ela, eu acho que o Instagram dela deve estar como Registros Akáshicos Brasil, alguma coisa assim. E a Lívia falou uma coisa que é muito real, que isso é uma coisa que eu já tinha lido num livro do Osho, né? Que meditação é estar no momento presente. Então, às vezes, a gente tem um pensamento que meditar é estar livre de pensamentos. Meditar é você conseguir silenciar a mente por, 1 hora, 2 horas. Mas, na verdade, silenciar 100% dos nossos pensamentos é praticamente impossível numa experiência terrena. Então, quando a gente começa a estar mais conectado com o nosso momento presente, mais conectado com aquilo que a gente está vivenciando, desenvolvendo a nossa consciência, é um estado de meditação. Então, hoje você pode meditar por 1 minuto, por 5 minutos, que é o quê? É quando tu para, respira e se conecta com essa energia do coração. Eu postei uma coisa ali hoje de uma imagem, né? Que aparecia o coração ajudando o cérebro ali a vomitar, né? Tirar as toxicidades. Não sei se vocês chegaram a ver nos stories. E é uma arte, né? E aquilo ali me trouxe muita reflexão. Porque muitas vezes a gente escuta, né, que agir pelo coração é agir por emoção, porque o coração sofre, porque toda vez que eu ajo pelo coração eu só me ferro, enfim, a gente escuta muito isso. Mas vamos falar bem a real, né, gente? O nosso coração, o nosso chakra aqui do coração é o nosso centro de paz. Ou seja, ele vibra amor. É a nossa conexão com Deus. Através do nosso coração é onde vibra essa energia. Tanto que ele é um órgão que dizem que é difícil ter câncer ou qualquer outro tipo de doença. Por quê? Porque ele está sempre bombeando sangue para o resto do corpo. Então, ou seja, o nosso centro de paz está nesse chakra. Quem que fica o tempo todo pensando e matutando coisas e tal? A nossa mente, que é representada pelo cérebro. Então, isso é uma percepção errônea que a gente tem, né? A gente aprendeu errado. Se vocês forem pro Oriente, né? Aqui no Ocidente a gente tem esse pensamento, mas no Oriente eles têm isso muito forte, que é a respiração, que o centro do corpo está na região do umbigo. Eles não respiram aqui em cima, né? Eles expandem todo o diafragma. Então, quando a gente começa a praticar yoga, quando a gente começa a praticar vamos dizer assim, essas práticas orientais, enfim, a gente começa a sentir a diferença da respiração, né? Os pranayamas, enfim.
E alguns conceitos budistas de respiração, se fala, o yoga é mais hindu, né? Nasceu lá na Índia, mas também tem essa questão da respiração. E o que acontece? Quando a gente respira muito aqui em cima, olha o que acontece. Acelera. Por isso que muitas vezes a gente tem essa sensação de ansiedade. Pode perceber quando você fica estressado como a tua respiração fica curta. Você não respira profundamente. Por isso que o estado de meditação é quando a gente está conectado com o momento presente e a gente faz uma respiração completa, ou seja, a gente entra o ar e solta com todo o nosso diafragma e não só com essa região aqui. Então, quando você faz isso 5 vezes, você já está em estado de paz. E isso é meditar. Então, a gente precisa desmistificar essa coisa de que meditar, a gente precisa estar em silêncio, a gente tem que estar num lugar. Tem um livro que eu li que é Meditação para Ocupados. É um livro de uma capa azul. Dizem que não tem mais disponível para comprar, mas ele tem um coautor, né? E um é baseado em conceitos do Osho. E nesse livro ele fala que a gente tem que viver em estado de meditação. E o que é viver em estado de meditação? É estar conectado com o presente, estar conectado com a nossa respiração. Por que a gente sofre tanto, né, de ansiedade, transtorno e outras coisas? Porque a gente se desconecta dessa energia e vai para a mente e fica o tempo todo identificado com os pensamentos, com as coisas que estão acontecendo. Então talvez lá em 2050 possa acontecer tal coisa. Talvez possa acontecer tal coisa. Então a gente fica o tempo todo nessa energia buscando, vamos dizer assim, fora a resposta. Mas quando a gente está conectado com essa energia do coração, a gente está conectado com esse centro de paz que está em nós, tudo fica fácil. Então quando a gente age pelo coração, a gente age de forma equilibrada. Quem é desequilibrado são os nossos pensamentos, é a nossa mente. A nossa mente que tem crenças, a nossa mente que tem emoção, os gatilhos mentais. Por exemplo, uma pessoa te falou alguma coisa que fez com que você ficasse ofendido. Quem que tá agindo? É a tua mente, não é teu coração. Então esse distanciamento que a gente fez aí, que a nossa cultura trouxe, fez com que a gente se distanciasse também do nosso ser. E falando ali no início que eu falei que eu queria falar um pouquinho sobre espiritualidade, que eu senti que acho que é um dos chamados aí para nossa live hoje, é que muitas vezes esse distanciamento do nosso ser tá ligado a gente não estar vivendo a nossa espiritualidade. E quando eu falo de viver espiritualidade, gente, não é você frequentar uma religião, você frequentar um espaço. Espiritualidade é igual a autoconhecimento. São duas coisas que caminham juntas. Não existe espiritualidade sem autodesenvolvimento, sem expansão de consciência. Uma coisa é consequência da outra. Quando a gente trabalha o nosso autoconhecimento, quanto mais a gente vai tirando aí, lembra daquele exemplo da cebola, né? Todos nós nascemos com um ego com muitas e muitas e muitas camadas. O nosso ser tá lá embaixo. Quando a gente vai desconstruindo essas camadas, a gente vai tirando essas camadas da cebola, a gente vai se conectando com o nosso ser de forma mais profunda. E isso é viver espiritualidade, né? Então, assim, eu até falei essa semana ali, né, que eu tenho uma parte lá do meu blog que tem a lojinha da Amazon com os livros que eu indico. Por quê? Porque a gente tem que começar, pra gente viver a espiritualidade, a gente tem que expandir a nossa consciência. E isso envolve desenvolver sabedoria. Isso envolve desenvolver o nosso intelecto. Por quê? Existe uma frase budista que eu gosto muito que diz assim: questione tudo. Tudo. Os teus conceitos religiosos, as coisas que você vivencia, os seus pensamentos. E depois que você sentir e vivenciar, você pode tomar algo como uma verdade. Então a verdade, né, do universo, digamos assim, ela é muito pessoal. Ela está muito ligada à nossa vivência. Então ninguém é dono da verdade como um todo. Todos nós temos uma visão sobre a vida e todos nós temos um fragmento sobre a verdade.
né? Então a gente está em níveis de consciência. Quanto mais a gente vai expandindo esses níveis de consciência, a gente vai desfragmentando mentiras, ilusões, né? A gente fala da ilusão de Maia, né? A Matrix. Viver na Matrix é muito essa coisa de estar bitolado, é a gente não questionar tudo. Só que quando eu falo de questionar, não é questionar para ser dono da verdade, porque muitas vezes a gente tem visto isso no mundo, que as pessoas questionam, mas por quê? Porque elas querem ser donas da verdade, elas querem provar que o que elas acreditam é verdade, então elas questionam a crença das outras pessoas. Mas quando eu tô falando de crença, eu não tô falando só de religião, eu tô falando de tudo, gente. A gente tem que questionar para entender, para saber se daqui um pouco aquilo que a gente conhece como uma verdade, talvez seja uma ilusão. Então esse questionamento nasce de desenvolver a consciência e expandir os nossos conhecimentos para que a gente esteja conectado com uma verdade mais profunda do universo, com a nossa verdade, encontrar o nosso mestre interior. Eu tenho falado isso muito, né, desde as lives do ano passado. A gente está entrando na era de Aquário. Estamos vivendo um momento que nós temos que encontrar o nosso mestre interior. A gente tem que parar de ficar achando um guru, alguém para ficar se apegando. Nós temos que encontrar a nossa própria verdade. E é onde isso vai acontecer? Espiritualidade é igual a autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente se investiga, quando a gente se olha de forma profunda, a gente está vivendo a nossa espiritualidade. Então não necessariamente você precisa seguir uma religião ou estar em um lugar para você estar sendo espiritual. Tem muita gente que fala assim, eu trabalho lá no centro espírita tal, então eu estou vivendo a minha espiritualidade. Eu conheço muitas pessoas que trabalham em espaços desses e não são espirituais. Porque espiritualidade envolve autoconhecimento, envolve desconstrução de si mesmo, envolve estar apto a desconstruir aquilo que se acredita o tempo inteiro. Nós estamos vivendo uma experiência terrena, gente. Nós estamos aqui para desconstruir quem nós somos, para nos conectarmos com a fonte original. E o que impede isso? A nossa desconexão, esse ego que quer sobreviver a qualquer custo e não quer se fundir com a fonte original. Então, um professor que fala muito sobre isso é o professor Hélio Couto. Não sei se vocês já ouviram falar, se alguém aqui estuda o Hélio Couto. Eu indico estudar, não estudem no YouTube, vão na plataforma dele, tá? Que tem uma plataforma dele, que tem lá mais de 150 horas de aula lá gratuitas. Estudem o professor Hélio, estudem os livros que ele indica. Ele fala sobre mecânica quântica, sobre o que vocês imaginarem. E assim, aquilo ali traz uma desconstrução do nosso ego. E eu vou dizer uma coisa para vocês, todos nós vamos viver desconstrução o tempo inteiro e inúmeras vezes. Por isso que às vezes a gente entra num estado assim, meu Deus, eu era uma coisa, eu não sei mais o que eu quero, eu tô perdido. Um tempo atrás eu coloquei um post, né, dizendo assim, estar perdido é melhor do que você ter certeza de onde você está, porque às vezes tu precisa desconstruir. Então, quando você está perdido, você se abre para as possibilidades. Quando a gente tem muita certeza das coisas, né, de uma forma engessada, é a mesma coisa que botar o cabresto do cavalo, tu só enxerga isso aqui. A vida é feita de dúvidas, questionamentos, são eles que fazem com que a gente expanda a nossa consciência. Então, aquilo que eu estava falando até agora é questionar aquilo que você pensa, questionar os seus próprios pensamentos, questionar suas próprias crenças. Porque a gente está aqui para expandir, e para expandir a gente tem que questionar aquilo que a gente acredita. Mesmo que a gente ache que seja uma verdade absoluta, daqui um pouco tu vai expandir a tua consciência e tu vai ver que aquilo que tu acreditava era ilusão de Maia. E tá tudo bem, faz parte dessa experiência. A gente tem que, gostar das perguntas, a gente tem que gostar de viver dessas coisas que às vezes trazem um certo desconforto para nós. Porque o que é confortável, será que é confortável para nossa existência? Aquilo que parece confortável, a gente não tem que ficar achando pelo em ovo, tá, gente? Hoje uma amiga minha me falou assim, agora tá tudo bem na minha vida, mas aí eu fico desconfiada. Isso é crença, vocês entendem?
Você não pode ficar procurando pelo em ovo, mas você tem que viver os processos, né? Então, quando você tem que entrar no casulo, você precisa olhar algumas coisas, olha para aquilo. Tá vivendo um momento de paz? Vive esse momento de paz. Se amanhã você tiver que desconstruir tudo, vive esse momento de desconstrução. Conexão com o presente. A meditação ali que a Daiane perguntou. Isso é estar conectado com o momento presente. O livro Poder do Agora fala sobre isso também. A gente precisa estar conectado com a experiência desse momento e não lá do futuro, do passado, das vidas. Semana passada eu falei sobre numerologia kármica, né? Então, assim, a gente precisa aceitar as coisas como elas são. Ó, a Flávia, aqui, ó, aceitar o agora como ele é. É isso, gente. Deixa eu ver se tem mais questionamentos aqui. Vamos falar aqui, ó. Criança interior, falar sobre a nossa criança interior. Então, o que acontece, gente? Dentro desse processo do autoconhecimento, a gente precisa olhar para a nossa criança. Em algum momento, a gente tem que olhar profundamente para essa criança, porque a nossa criança, ela fala sobre as nossas experiências aqui que a gente teve lá na nossa infância, mas também pode estar falando de coisas que você já traz. E o que é olhar para essa criança? É honrar os processos. É começar a observar algumas coisas que às vezes a gente não quer olhar. A nossa criança aprendeu, ela tem crenças, ela tem vivências que a gente precisa transcender. A nossa criança precisa ser amada e cuidada. E uma das terapias que vem falando muito sobre isso é a constelação familiar, né? Eu vou dizer assim, ó, eu não sou uma grande entendedora de constelação familiar, já estudei alguma coisa, já fiz algumas constelações para mim, mas eu vejo que a constelação faz com que a gente aprenda a honrar a nossa ancestralidade. Então, o que acontece? Tem muitas coisas, às vezes, que a gente tá ali, que a gente precisa ressignificar, a nossa vida não vai pra frente, é um reflexo daquela criança que não foi amada. Então, assim, às vezes é a vida financeira que não vai pra frente, é a tua carreira que tu não consegue ter sucesso, os teus relacionamentos, é uma série de coisas e tudo é um combo que nasceu lá na tua infância. Então, uma das coisas que hoje eu tive um atendimento, eu tava conversando muito com essa pessoa, que o quê? Quando ela tem problema com a mãe, e isso é muito comum, a gente ter problema com o pai, com a mãe, a gente ter uma rixa, uma coisa ruim, isso é muito comum nessa experiência terrena, quase a maioria das pessoas tem isso. E o que acontece? Agora vamos parar e pensar, tá? O que é feito esse corpo aqui? De DNA. De quem vem esse DNA? Do meu pai e da minha mãe, certo? Se eu tenho um problema com o meu pai ou com a minha mãe e eu fico assim, tipo, não tento resolver isso, eu fico guardando mágoa, ressentimento, o que eu tô fazendo? Inconscientemente, eu estou dizendo pra mim mesma, para aquelas minhas células que eu não gosto da parte das minhas células que pertencem ao meu pai, por exemplo, ou a parte das minhas células que pertencem à minha mãe. E aí muitas doenças autoimunes nascem disso. Uma negação do DNA da pessoa, porque ela tem uma questão lá com a mãe e ela não resolve. E a doença, gente, ela só é um reflexo de uma emoção e de uma coisa mal trabalhada. Então, tudo que a gente vivencia, por isso que é tão importante a gente estar conectado com o nosso corpo, entender as nossas dores, né? Se tá com ansiedade, se tem depressão, eu sempre falo, tudo isso são apenas sintomas, são a ponta do iceberg. Porque aqui embaixo tem um monte de coisa que precisa ser olhada de forma mais profunda. Então, falando da criança interior que precisa ser trabalhada, é isso, é olhar com profundidade o que aquela criança entendeu, ela se sentiu amada pelo pai, ela se sentiu amada pela mãe, ela se sentiu nutrida, daqui um pouco a tua criança interior não se sentiu nutrida. E aí o que você faz? Você fica descontando na comida uma falta que vem lá da tua infância. Ou daqui um pouco gasta todo o seu salário, seu dinheiro, porque você precisa suprir uma falta que está lá na sua infância. Então a gente precisa olhar com mais profundidade para as nossas sombras. Tudo aquilo que é em excesso é um desequilíbrio. E se há um desequilíbrio, é apenas um reflexo de uma coisa que precisa ser olhada mais internamente.
Tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando? Falem aí, eu às vezes olho pra câmera, nem olho o que vocês estão fazendo. Aqui, ó, a vida te trata como você trata a sua mãe. A Flávia trabalha com constelação familiar, gente, e é verdade. O que acontece? Quantas vezes a gente tem conflito com o nosso pai, com a nossa mãe? E eu vou dizer pra vocês, eu também tenho, mas eu olho pra isso e aquilo que eu tava falando dessa história que eu comentei hoje é que assim, ó, tu não tem que fazer isso por causa do teu pai e da tua mãe, tu não tem que perdoar nada, porque o perdão também, o Bert Hellinger fala isso, né, que o perdão às vezes faz com que tu se coloque acima da pessoa, e você não pode se colocar acima, você tem que estar na mesma altura, ou seja, você tem que olhar para essa situação não porque o teu pai e a tua mãe merecem perdão, mas porque você merece se libertar disso. Você merece viver uma vida plena, abundante, feliz, com saúde. Então faça as coisas por você. Né? Olha para isso. Ah, eu tenho uma situação que tá ruim, que não tá legal, que sabe, que tem que ser ressignificada. Não é pelo outro que tu tem que fazer. É por você. Porque você merece essa libertação, você merece estar conectado aí com tudo que o universo oferece. E essa libertação, ela nasce da cura. E a gente só... Como é que funciona? Se você cair ali, né, de bicicleta, e tu chega em casa, o que a tua mãe faz? Vai lá e pega, lava a tua ferida, bota mertiolate, né? Quando a gente era criança, a mãe botava mertiolate, dói, a criança chora, limpa, faz um curativo e no outro dia ou daqui uma semana tá bem. É assim, gente. A gente precisa estar conectado com aquilo que tá doendo para ser limpado, para ser curado e para você conseguir ir em frente. Então vamos ver aqui, a Valaine falou, tem um sentimento de abandono na infância. Precisa ser olhado para isso. Da onde vem? Daqui um pouco a tua criança... Porque assim, eu entendo, eu não sou mãe, tá? Mas eu entendo que os pais fazem o melhor que eles podem fazer com as ferramentas que eles têm. Eu entendo isso, assim, que o pai e a mãe, eles vão fazer o melhor que eles podem. Porque uma coisa que a gente tem que entender, gente, é que assim, ó, ninguém dá aquilo que não tem. A gente só dá pro outro aquilo que a gente tem. Então, tem gente que muda padrões, mas tem gente que não tem estrutura emocional para mudar padrões. Então, por exemplo, se você viveu questões ali na tua infância, que você não se sente amada, talvez a tua mãe deu o melhor que ela podia te dar. Mas você não recebeu dessa forma, você recebeu como se ela não tivesse dado tudo que ela podia. Né? Eu vou contar o meu caso, né? Olha que interessante. Eu nasci, o meu irmão, a gente tem uma diferença de... Não dá bem 2 anos, mas é praticamente 2 anos. Nesse meio tempo, a minha mãe perdeu o pai um pouco antes de eu nascer e logo em seguida um irmão num acidente de carro, e aí teve o meu irmão, e o meu irmão chorava que nem até os 6 meses. Eu lembro dele assim, ó, roxo de tanto que ele chorava. E o que acontece? Eu buscava muito essa coisa né, de ter um reconhecimento da minha mãe, eu queria que ela me desse atenção, só que como que ela ia me dar atenção se o irmão que ela mais amava morreu num acidente de carro? Ela teve um filho, um bebezinho que chorava dia e noite, minha mãe não dormia, ela parecia uma morta-viva. E aí, o que aconteceu? A criança Letícia lá, às vezes não entendia isso. E eu cresci com muita mágoa com a minha mãe. Eu acho que é capaz ela estar aqui na live. Ela sabe porque a gente já conversou sobre isso. E eu tinha muita mágoa com ela em relação a algumas coisas. E aí, quando a gente foi conversando, e hoje como adulta, eu entendo que ela não tinha mais para me dar. Porque era impossível, e ela ainda vivia um casamento complicado com meu pai. Então, assim, existia uma série de coisas. E eu me coloco hoje no lugar dela e vejo assim, se eu teria energia, né? E depois ela fez o melhor que ela podia. E depois, como mãe, eu não tenho nada pra falar, ela é uma mãe maravilhosa, mas teve esse momento. E teve momentos que eu senti mágoa com isso e eu tive que ressignificar. Porque muitas vezes eu também não conseguia ter sucesso em algumas áreas da minha vida porque eu tinha lá uma coisa que precisava ser trabalhada e ser olhada. Só que, gente, além de tudo isso, a gente tem que lembrar de uma coisa. Todos nós somos um fractal da fonte universal. Todos nós, em última instância, somos amor incondicional. Não existe ninguém totalmente mal, vocês entendem?
Todos nós temos uma parte de Deus. Se nós descendemos de Deus, a gente tem essa parte de amor incondicional dentro de nós. Então, o que acontece? A gente precisa acordar isso e a gente tem que fazer com que essa parte nossa seja muito maior do que todos os traumas e situações que a gente vive. Às vezes a gente está muito identificado com as dores que a gente viveu. A gente tem que olhar para elas, mas a gente também não pode ficar lá chafurdando no lixo. Porque às vezes acontece muito isso, né? Quando a gente começa a trabalhar as terapias, o autoconhecimento começa lá a ficar ali, ó, mexendo numa coisa, em vez de simplesmente lá tomar consciência e seguir em frente. Também falta isso às vezes, né? As terapias nos ajudam a encontrar um direcionamento, mas a gente tem que tomar a decisão de soltar isso. Porque eu conheço pessoas que passam a vida fazendo 1 milhão de terapias e um monte de coisas de curas o tempo todo e nunca se cura de uma ferida que precisa ser olhada. Mas por quê? A pessoa olhou e não quer. E sabe por que acontece isso? É porque a gente está identificado com aquela dor. Olha, isso foi um insight que me veio hoje de tarde, tá? Quando a gente passa muito tempo agarrado a uma dor, tá? O que acontece? A gente não consegue soltar ela porque ela faz parte de nós. A gente acredita na nossa mente que ela faz parte de nós. E se tu solta essa dor, quem você é? Olha o mecanismo inconsciente que tem por trás. Muitas vezes a gente não solta padrões, a gente já identificou o padrão, a gente já viu onde a gente precisa soltar e a gente não solta porque a gente tá identificado com aquela dor. Entre aspas, é como se você estivesse apaixonado por aquela dor, ela fizesse parte de você. E se você solta essa dor, quem você é? Então, de novo, volta para dentro. Eu não sou essa dor, eu não sou esse trauma, eu não sou as coisas que eu vivenciei, eu não sou esse avatar, eu não sou a minha profissão, eu não sou nada disso. Eu sou um fractal da fonte universal. O avatar Letícia, que trabalha com numerologia, que está fazendo essa live para vocês hoje, é a minha experiência terrena, é o meu avatar, é o jogo. Eu tô jogando o jogo da experiência terrena. Mas em última instância, eu não sou isso aqui. Porque em algum momento a minha existência nesse planeta vai acabar e ela vai continuar em outra dimensão. E se eu tiver muito apegado com as experiências, com as dores, com os traumas, com as coisas e eu não ressignificar isso, eu não vou transcender, eu não vou expandir a consciência. Então assim, gente, a gente tem que olhar para as nossas dores. A gente tem que soltar também essas dores. Quando a gente olha, a gente também tem que fazer esse processo aí da transcendência, de finalizar o ciclo. Porque tu vai ficar chafurdando nesse lixo quanto tempo? Vai ficar mexendo nessa ferida quanto tempo? Quando que tu vai deixar cicatrizar? Então lembra sempre, olha para as sombras, enxerga elas, não faz de conta que ela não tá ali. Por exemplo, não tô me sentindo bem, eu tenho tristeza, eu tenho raiva. É real, tá ali, aceita. E depois que você aceita, transcende. Então, se eu aceitei isso, não precisa mais fazer parte de mim. A partir de agora, eu sigo em frente. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Deixa eu ver. Perguntas. Aqui, Moni, como é que é? Explica essa questão da numerologia. Explica melhor aqui, Moni, porque eu não entendi. A questão da numerologia, qual seria? Falei sobre tanta coisa aqui, já nem sei o que é que tu queria que eu falasse. Me manda outra pergunta ali mais completa para mim entender. Gente, tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Me mandem coraçõezinhos aqui que eu vou falar. Tá? Então assim, ó... Obrigada, Ana. Que bom que tá fazendo sentido. Então, o que acontece? A gente precisa olhar para as nossas dores. A gente tem que ressignificar as coisas, mas a gente também não pode ficar o tempo todo chafurdando naquilo ali, né? A gente tem que transcender, a gente tem que seguir em frente, porque a vida tá em constante transformação. E uma coisa é fato, gente, eu entendo a existência como uma espiral, né? Então pensa assim, aqui existe uma sombra, uma coisa que eu preciso trabalhar. Quando eu tô nessa fase da espiral, eu tô olhando para essa sombra. Quando eu dou a volta, eu tô olhando para esse lado, é outra coisa. Conforme eu vou subindo, eu vou olhar coisas novamente e eu vou descobrir novas camadas sobre mim mesma. Eu vou descobrir novas coisas que eu preciso trabalhar.
E tá tudo bem, isso faz parte da existência. A gente tá em constante movimento, né? A única verdade do universo é a impermanência, a mudança. Não adianta a gente achar que tudo vai ser sempre igual, porque não vai ser. O que a gente tem que fazer é se abrir para isso, né? É aprender a lidar com essas coisas que vêm, é aprender a lidar com o desconforto da mudança às vezes, né? Eu sempre falo assim, a gente tem que aprender a lidar com esse desconforto que a mudança traz, né? Então, assim, se observar mais, o que eu tô sentindo hoje, como que tá minha energia hoje, o que tá me trazendo, o que a minha consciência tá me mostrando nesse momento, né? Hoje de tarde eu tava ali fazendo uma reflexão sobre coisas minhas e me veio esse insight sobre a dor, que já tinha me vindo em outros momentos. Mas às vezes eu vejo que assim, a gente tem que olhar, tem pessoas que estão totalmente inconscientes em relação às suas dores, mas tem pessoas que ficam o tempo todo chafurdando naquela dor e mexendo para ver se tira mais alguma coisa, e na verdade não tem mais nada para tirar. A pessoa só precisa transcender. E o que é transcender, gente? É tomar consciência que precisa soltar. E por que a pessoa não consegue soltar? Porque ela está identificada com a dor e com o trauma. Aquele trauma é quem ela é. Ela se identificou com aquilo. É aquela coisa assim, ela é como se fosse que nem falei antes, como se fosse uma paixão em relação àquilo, uma paixão doentia, tóxica, porque ela está identificada com aquela dor. Se ela solta aquela dor, quem ela é? E isso acontece com todos nós. E acontece em medidas diferentes, em estágios diferentes, em situações diferentes, em fases diferentes da nossa vida. A gente acaba vivenciando essas coisas, né? E sobre a questão da numerologia, talvez tenha sido isso que ela queira me perguntar. Teve uma outra pessoa que me escreveu aqui que queria saber muito sobre a numerologia da vida dela. Então, assim, gente, trazendo para esse lado da numerologia, a numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento. Ela facilita muitas coisas porque ela nos mostra coisas que precisam ser trabalhadas através dos nossos números. Ela mostra o que esse avatar veio fazer aqui, né? O que esse avatar precisa vivenciar e soltar. A numerologia traz isso. Só que tem que fazer isso de uma forma mais profunda, gente. Tipo, às vezes o pessoal quer que eu fale da numerologia, assim, de uma forma superficial. E eu faço isso muito pouco, né? E às vezes eu faço ali a soma da data de nascimento, dou uma pincelada, mas assim, gente, o processo de autoconhecimento exige profundidade. Não dá pra gente ficar só no superficial, no raso, né? Então, às vezes a gente quer saber, eu quero saber o que meu número diz, eu quero saber a minha missão de vida. Tá, mas e se isso não te traz transformação, não adianta fazer, né? Hoje, essa semana, me trouxe muitos questionamentos, né, sobre questão de valores. Às vezes as pessoas questionam, acham meu trabalho um pouco caro e tal, e eu vou dizer pra vocês, isso não foi uma decisão só minha, né? Para a questão de precificar o meu trabalho, também veio inspiração espiritual. Por quê? E isso foi numa meditação que eu tive essa semana. Às vezes as pessoas têm que pagar o preço de algumas coisas para elas realmente valorizarem. Então eu fiz inúmeros cursos. Teve um curso de física quântica que eu investi mais de 7 mil reais nele, né? Para mim conseguir entender mais profundamente o que era o colapso da função de onda. Eu queria entender essa coisa da cocriação, eu queria entender isso de uma forma mais profunda, então eu fui atrás. Eu me especializei em várias coisas, né? Mas não é só por isso porque tem um valor agregado, e sim porque também filtra as pessoas que vêm buscar, porque quem vem para mim é porque realmente está disposto a pagar o preço da mudança. Isso foi uma coisa que eu senti. Então, às vezes, a gente precisa sentir, né, no bolso para que as coisas tenham uma transformação. Eu tava lembrando hoje de tarde de um processo de coaching que eu fiz com uma grande amiga minha, que depois, na época ela não era minha amiga e depois a gente ficou amiga. E eu lembro que quando eu decidi fazer esse processo de coaching com ela, foi lá em 2016, eu acho que foi. Eu não tinha condições de pagar o trabalho dela, que era só o processo de coaching dela era mais de 7 mil, e ela ainda fazia em 10 vezes, então nossa, era uma parcela muito alta para mim pagar na época. Mas eu pensei, eu preciso de uma transformação da minha vida, e eu vou dizer que depois que eu fiz aquele trabalho com ela, foi a virada de chave. Depois daquele trabalho lá, eu comecei a expandir, eu comecei a crescer, então valeu cada centavo, assim. No início eu me quebrei para pagar, mas depois aquilo me trouxe uma transformação. Por quê? Porque eu me comprometi com o meu processo. E às vezes a gente não quer se comprometer com o nosso processo, a gente não quer investir nisso. E isso também envolve a energia do dinheiro, gente.
A gente tem que saber que o dinheiro é o que é uma experiência terrena, a energia do dinheiro está envolvida nas coisas, né? A gente pode fazer trocas, às vezes eu faço trocas com outros profissionais pro trabalho, mas assim, eu pago, tipo assim, a troca é justamente do valor do trabalho que a pessoa faz também. Eu acredito que, como diz o Povo Azul, né, tem um livro do Carlos Torres que eles falam que o futuro é a lei do compartilhamento. Tudo vai ser através desse compartilhamento, né? Preciso de feijão, tô dando um exemplo esdrúxulo aqui, né? Preciso de feijão, arroz, não sei o que, não sei o que. A gente troca serviços, né? Então eu vou trocar aquilo que eu faço lá por tantos, sei lá, vou dar um nome aqui, tantas moedinhas tantos corações. Meu trabalho vale tantos corações. Aí eu vou lá e troco tantos corações por feijão, arroz e tal. Então eu acredito que no futuro vai ser assim. Mas a gente tem que entender que nessa experiência que a gente está vivendo agora, a gente pagar por algo é uma energia de troca. Quando a gente quer muitas coisas gratuitas, tudo bem, sempre vai ter coisas gratuitas, mas a gente só querer receber, lembra da lei da atração, gente? Como é que funciona a lei da atração? A lei da atração é como a lei da gravidade, não importa, ela tá sempre funcionando. Se você para sempre querendo coisas gratuitas e você não faz o movimento de também pagar pelos serviços e pelas coisas, o que o universo vai te dar de volta se você não dá nada? E outra coisa, gente, quando a gente quer pedir alguma coisa em relação à lei da atração, a gente tem que usar os nossos talentos, as nossas habilidades, a gente tem que oferecer para o universo. Não sei se vocês chegaram a assistir um vídeo que eu postei ontem no YouTube falando sobre lei da atração. Isso é uma das coisas que as pessoas mais me pedem. Eu quero co-criar a minha realidade, eu quero usar a lei da atração ao meu favor. Mas a pessoa fica lá pedindo, eu quero casa, carro, apartamento. Não vai vir, sinto muito. O universo, ele só entende energia e intenção. Então diz assim, universo, eu tenho os meus talentos, eu tenho a minha força de trabalho. Tá desempregado? Diz, olha, eu tenho a minha força de trabalho aqui, a minha força de vontade de trabalhar. Me manda um trabalho. Mas oferece o que tu tem de melhor pro universo. Sabe? Oferece os teus dons, as tuas habilidades, né? A tua vontade de trabalhar, de fazer. A gente precisa oferecer. E a mesma coisa é a energia do dinheiro. A gente tem que fazer as coisas, sabe? Feliz de estar fazendo. Tem um post que eu fiz um tempo atrás, que eu não sei se vocês já ouviram. Vamos ver aqui o que alguém falou aqui. Muito bem colocado quando disse sobre a forma rasa com que as pessoas, de um modo geral, querem saber sobre numerologia. É verdade. As pessoas querem só somar ali a data de nascimento e querem saber ali, meu destino é tal. Se não traz transformação, não adianta nada. Tem uma propaganda que aparece pra mim todo dia ali de um mapa por R$89. Eu penso assim, gente, não quer dizer que o trabalho não valha, mas eu penso assim, se não traz transformação nenhuma, se aquilo não traz uma mudança pra ela, é dinheiro botado fora. Pega esse dinheiro, rasga e joga no lixo. Não adianta ler um texto na internet. Isso não causa transformação. O que causa transformação é o teu comprometimento com o teu autoconhecimento. Quando você paga por isso e você está disposto a fazer a mudança, é isso que causa transformação na tua vida. Não é ler um texto na internet, não é olhar uma coisa de forma rasa. A gente precisa ter responsabilidade com o nosso processo. Não adianta querer ter uma vida abundante se a gente não está disposto a fazer a nossa parte. Vocês entendem? Espero que eu não esteja sendo muito dura com vocês, mas os mentores estão... eu chego a estar com as orelhas fervendo aqui, fervendo. Então quem está escutando essa live é porque precisava do puxão de orelha, né? Às vezes vem uns mais amorosos e às vezes vem uns que vêm pra falar. Então, enfim, acredito muito na moeda de troca no campo energético. Gente, isso é real. Sabe? É real, a gente dá... Outra coisa que eu tava falando de um post que eu fiz um tempo atrás, né? Como atrair mais abundância pra sua vida. Quando pagar uma conta, agradece por estar pagando, sabe? Aí às vezes, mas eu paguei tal coisa, a pessoa não me atendeu bem, aí tu vai lá e dá o dinheiro meio, não gostei, não sei o que. Gente, tu tá cocriando pobreza pra tua vida. Simples. Sabe por quê? Porque você tem que fazer a sua parte. Se o outro não fez, o problema é do outro. Faz a tua parte com gosto, com vontade.
sabe? Essa semana, hoje uma amiga minha, a gente conversou de tarde, a gente tava falando sobre confiar, né? Ela tava começando um relacionamento e tal, e ela tava falando sobre confiança. E eu disse pra ela assim: se você não confia em ninguém, você nunca vai atrair pessoas que são verdadeiras com você. Isso vale para casamento, para amizade, para trabalho, para qualquer coisa. Um dos trabalhos dentro da terapia, né? Eu faço terapia também, né? Que a Cris trabalhou comigo, foi que eu tinha muitos problemas com sociedades, né? Com pessoas que eu fazia sociedade, dava algum problema no meio do caminho e tal. E uma das coisas que ela me fez ressignificar foi a questão da confiança. E eu entendi e ressignifiquei isso dentro de mim, que eu sempre vou dar o meu melhor e eu vou confiar. Claro, né? Sempre confiando na minha intuição também, porque a nossa intuição nos diz muitas coisas. Às vezes a gente fecha os ouvidos para a intuição e aí depois cai nas armadilhas, aí faz parte, né? Por quê? Porque a gente não escutou a nossa intuição. Sempre confiando na nossa intuição, a gente tem que dar o melhor pro outro. Se a pessoa não fizer o melhor com aquilo que tu deu, o problema não é seu. O problema é do outro. Ele não soube receber. A gente tem que fazer o nosso melhor sempre. Não porque as pessoas merecem, mas porque nós merecemos dar o nosso melhor pro mundo. Sabe? É aquela coisa, quando vai fazer uma coisa, faz bem, vai limpar a casa, limpa bem limpo. Vai trabalhar, ai, odeio esse lugar. Tenha gratidão e pensa que é passageiro. Quanto mais você for grato pelo trabalho, mais rápido tu vai sair daquele lugar. Porque o universo entendeu assim, então ela é grata, então ela merece melhor. Então, rapidamente ele já te traz uma oportunidade melhor. Gente, não existe outro caminho pra gente ter uma vida boa que não seja gratidão. Você convive com pessoas tóxicas, com pessoas difíceis de conviver. Olha pra tua toxicidade, olha pra dentro de ti mesmo. O que eu preciso trabalhar dentro de mim? O que eu preciso olhar aqui dentro de mim que eu não tô olhando? Por que eu tô atraindo essas pessoas pra minha vida? Existe uma parte minha que tá entrando em ressonância com a energia dessas pessoas. Então, como eu faço? Realmente, tem uma parte minha aqui que tá entrando em ressonância, é uma parte feia, é uma sombra, eu não quero olhar, eu não quero acreditar, é o espelho. Só que quando você olha, você tá pronto pra soltar. Porque a sombra, ela precisa ser... lembra da metáfora que eu falo da janela, do quarto escuro? Existe um quarto escuro. Tu abre uma janela, o que acontece? A sombra vai embora? Não. A sombra integra com a luz. Por quê? Tudo no universo é yin e yang, luz e sombra. É o todo, não tem como tirar... vamos eliminar o mal do mundo. Não existe isso, gente, porque o mal é uma polaridade do bem. Vocês entendem? Só que quando a gente entende isso, a gente escolhe em qual polaridade a gente vai vibrar. E aí há a transcendência energética. Aí as coisas se transformam. Tá fazendo sentido para vocês? Vamos ver, mandaram mais uma pergunta aqui. Como que faz a numerologia? Então assim, uma das coisas, eu faço mapa numerológico, existem outras pessoas que trabalham com numerologia aí, mas assim, procura um profissional que te dê um direcionamento. Por exemplo, eu faço o estudo, mas eu faço também a consulta online com a pessoa, porque não adianta eu mandar um texto para ela ler lá. Tá, ela leu, beleza, guarda na gaveta e esquece. Eu assim, se o meu trabalho não trouxer um tipo de despertar da consciência para aquela pessoa, eu nem precisava ter perdido meu tempo de fazer. Então procura, pode ser comigo, se entrou em... Outra coisa que eu sempre falo, tem que entrar em ressonância. Entrou em ressonância com a minha energia? Beleza, vem fazer o trabalho comigo. Não entrou em ressonância? Procura alguém que entrou em ressonância. Gente, a gente tem que entrar em ressonância com a energia das pessoas. Sabe? Eu não gosto de forçar nada, porque eu entendo que a pessoa que vier pra mim, ela vai ter que estar disposta a se desconstruir. Porque eu sei que a egrégora que trabalha comigo vai com o dedo na ferida. E a gente vai ressignificar muitas coisas. E meu maior
prazer é empoderar a pessoa, é fazer com que ela pegue o poder que daqui um pouco ela deu para alguém ou para uma situação, para uma profissão, e que ela retome esse poder e que ela faça a transformação na vida dela. Porque se isso não acontece, não adianta fazer numerologia, não adianta fazer astrologia, não adianta nada, gente. Porque como eu falei lá no início da live, nós temos que ser mestres de nós mesmos, nós não podemos ficar esperando que uma pessoa nos dê a resposta. Nós temos que encontrar a resposta em nós. As ferramentas, numerologia, reiki, leitura de registros akáshicos, que é uma das terapias que eu tô trabalhando agora também, elas vão trazer um direcionamento. Mas a virada de chave tem que ser com a gente. E a gente tem que se abrir para isso. Então, eu faço mapa numerológico, tem outras pessoas que fazem aí. Se tu entrou em ressonância com o meu trabalho e tu sentiu que eu vou ser a pessoa que vou te dar um direcionamento, ótimo, vai ser um prazer te atender. Já devolvi mapa de pessoas que compraram um mapa e eu não consegui acessar o campo energético da pessoa. E aí, como eu só vendo lá pela Eduz, justamente porque eu posso devolver o dinheiro para a pessoa. Eu fiz isso 2 vezes, 3 na verdade, 3 vezes. A pessoa me mandou os dados, eu não consegui acessar o campo energético da pessoa, e aí eu fiz uma meditação e os mentores disseram, não, essa pessoa não é para te atender. O que eu fiz? Fui lá e devolvi o dinheiro, chamei a pessoa e expliquei, olha, eu não senti ressonância com a tua energia, eu não senti que eu seja a pessoa certa para te atender, então eu tô te devolvendo todo o valor. Vocês entendem? Porque assim, a gente também tem que saber dar limites para as coisas, a gente também tem que saber quando a gente é capaz de ajudar o outro e quando a gente não é. Isso é estar conectada com a minha verdade. Eu não vou ficar aqui fazendo de conta que eu consigo fazer uma coisa se eu não consigo. Sabe? Porque se eu fizer isso, eu tô indo contra um princípio que eu sempre trago aqui para vocês. Sabe? De estar conectado com a minha verdade. Se eu pego e tento atender alguém, teve um mapa de uma empresa que eu fiquei 3 meses tentando fazer e não entrava em ressonância. Eu chamei a pessoa e falei, olha, eu vou te devolver o valor porque não tô conseguindo. E realmente, eles estavam vivendo um processo dentro da empresa que eles não permitiam a entrada de uma mudança. Então, se a pessoa não tá aberta, o que eu posso fazer? Né? Então, assim, é muito isso, a gente tem que saber a nossa responsabilidade. Então, tem que estar comprometido com o seu próprio processo. E, gente, como eu estava falando antes, eu gosto muito de falar... Vamos ver o que é. Camila, o que você fala dos arcanos? Então, gente, eu linko... A minha numerologia é muito diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí, porque eu faço uma miscelânea de coisas, essa é a verdade. Porque eu entendo assim, eu fui estudando os números, né? Eu li muitos livros, acho que mais de 40 livros, tá? Só de numerologia. E depois mais livros de autoconhecimento. Todos os estudos e cursos que eu já fiz, eu fui agregando tudo aquilo que eu conheço, porque não adianta, não tem como fazer uma coisa só, é uma série de coisas, né? E aí uma das coisas que eu estudei foi os arcanos do tarô, o arquétipo deles. Né? Entender o que cada arcano me traz na questão de autoconhecimento. E eu fui fazendo esse link deles com a numerologia. Então eu trago esse papel aqui. Tanto que vocês vão ver que no meu mapa, eu nunca escrevo lá, por exemplo, a pessoa tem alma 1. Né? Não, ela tem alma 37, que depois é 10, que depois é 1. Existem 3 energias que precisam ser olhadas ali. Sabe? Aí os arcanos do tarô trazem muito entendimento, porque os arcanos do tarô, eles são vibrações primordiais do universo, são arquétipos, não é só o tarô de tirar a carta. As pessoas conhecem o tarô achando que o tarô é adivinhatório, e na verdade não, existe um arquétipo por trás. E o que é o arquétipo? É a energia primordial do universo. Então eu linko a numerologia com esses arquétipos do tarô. Também tem a parte da astrologia, que eu também fiz cursos, mas eu não trabalho com mapa astrológico, porque não entra em ressonância com o meu campo. Talvez, não sei se daqui 6 meses, 1 ano vai entrar, mas hoje não é uma coisa que entra em ressonância comigo a astrologia. Eu tenho um conhecimento, mas nada muito aprofundado para fazer um mapa e tal. Eu entendo as quadraturas, algumas coisas e tal, mas não é a minha especialidade. Mas eu também uso isso dentro do trabalho. E fora isso, gente, os chakras, né? Eu estudei os chakras, eu fui entendendo cada chakra, cada parte do corpo que ele falava, a energia deles, e aí eu fui linkando a energia deles com os números, né? Então, por exemplo, o número 1
tá ligado ao chakra básico, né? O que o chakra básico fala? Ele tá falando sobre ego, ele também tá falando sobre as questões terrenas, né? O número 2, então até o 22, do 1 ao 22, essa ligação aí com os chakras, o que eles estão me mostrando, tá? Então, assim, e esse estudo, eu tinha, em um curso eu aprendi sobre isso, né? Tem um curso lá do Newton Schultz, eu fiz esse curso, só que eu não entrei em ressonância com a forma como ele entrega lá os chakras, e eu mudei tudo. Por isso que eu falo que chega a ser até uma, como é que eu vou dizer assim, uma hipocrisia dizer que eu fiz isso, porque foi inspiração mesmo, sabe? Eu sei que a egrégora de luz que trabalha comigo me manda muita informação, eu só sou o canal, né? E a verdade, gente, que isso é com todo mundo, porque nada foi inventado nesse planeta. Nós acessamos informações que estão no campo akáshico, né? Não existe nada novo. A gente acha, a pessoa criou uma coisa inovadora. Não existe. A gente só está acessando uma informação que a fonte universal está permitindo que a gente acesse, né? Que a gente está podendo acessar no campo akáshico. Então eu sei que esse meu trabalho é que ele já existia. Eu só acessei essa informação e estou canalizando e passando adiante. Então a gente tem que ter humildade para saber que a gente não é dono de nada, né? Tudo é da fonte universal, a gente só acessa essas informações e passa adiante. Então eu vi que muitas dessas coisas eu fui linkando. Aí também aí me conectei com algumas coisas da numerologia kármica. Aí daqui um pouco aí a parte da numerologia cabalística também, tipo, tinha uma coisa muito assim, mas daí se for assim, ou assado, tem que ser assim ou ser assado. Chegou na Letícia, morreu, porque eu sou uma rebelde. Essa coisa de vir dizer pra mim assim, ó, que tem que ser assim porque essa é a numerologia verdadeira, porque a outra é falsa. Pra mim é a mesma coisa que dizer que uma religião é de verdade e a outra não é. Não funciona. Tudo no universo tem que ser unido. Não existe isso é certo e aquilo é errado. Tudo está certo, porque são pontos de vista diferentes. Vocês estão me vendo aqui, eu tô enxergando o celular, gente. Vocês estão olhando pra mim, mas eu tô olhando pro celular. Qual é o ponto de vista certo? Vocês entendem? Tudo é um ponto de vista. Quando a gente começa, porque isso é certo, porque isso é errado, porque isso é melhor, aquilo é pior, a gente tá tentando sair do universo. Lembra que eu falei antes? Tudo é yin e yang, tudo tá dentro da mesma coisa, não tem como separar nada. Quando a gente tenta separar, a gente está tentando se distanciar do ser, né? Sempre confundi mapa numerológico com astrológico. Numerologia está falando sobre nome e data de nascimento. Astrologia é uma foto do céu no momento que tu nasce, tá? Então ele vai falar sobre os astros. A numerologia, eu faço um estudo do nome e da data de nascimento e da assinatura e do nome social e da marca da pessoa. E aí se precisa fazer harmonização a gente faz, sabe? E aí eu vou me conectando. Às vezes vem uma intuição pra mim que a pessoa precisa harmonizar o nome dela de tal forma, mas a pessoa não entrou em ressonância com aquilo. Aí a gente vai encontrando até achar, sabe? Um jeito que a pessoa se sintonize com aquele nome que vai ser harmonizado. Então, assim, gente, é uma coisa que tem que ser maleável, a gente tem que estar aberto, não pode ser essa coisa, isso é certo, aquilo é errado. Depende do ponto de vista. Eu sempre falo, depende. Eu aprendi isso na faculdade de economia. O professor não me lembro como é que era o nome da matéria, ele dizia assim, todo mundo, o que é o melhor para economia quando acontece dele? Ele falava, depende. Ele disse assim, a resposta de um economista é sempre depende. Porque depende de uma série de fatores econômicos, depende do país, depende de uma série de coisas. E a vida é assim, gente. Tudo depende. Vocês entendem? Não tem como certo, errado, aquilo ou aquele outro. Depende do ponto de vista, depende a situação. Vocês entendem? Vamos lá. A numerologia tem alguma relação com signos? Dá para fazer a relação, mas são coisas diferentes. São duas ferramentas diferentes, tá, gente? A astrologia tá falando sobre astros, constelações estelares. Numerologia tá falando sobre números. Teve livros que eu já li em estudos e de acesso também, né?
dos registros que, tipo assim, a numerologia e a astrologia nasceram juntas, porque os números, vocês conhecem lá o número 1, 2, 3, 4, vocês conhecem o algarismo, mas só que o número, ele é uma energia, né? Então a gente não conhece a energia do número, mas Pitágoras fez estudos muito legais ligando as notas musicais, os números, a vibração do número, a nota musical. Desculpa, gente. Tomando água que a minha garganta aqui tá enrolando um pouquinho. Então o que acontece? Pitágoras, tem muita gente que diz que ele era numerólogo. Na verdade, meu entendimento e pelos acessos aos registros que eu fiz, Pitágoras não era numerólogo. Pitágoras era matemático. Só que Pitágoras, ele entendia que o macrocosmo era um reflexo do microcosmo e o microcosmo reflexo do macrocosmo, então vice-versa. E ele entendia que Deus governava o mundo através dos números, tanto que ele fez muitos estudos sobre muitas coisas para tentar entender essa coisa do primordial. E o que ele fez? Ele estudou a vibração de cada número ligado às notas musicais, porque ele entendia que como os números não eram 1, 2 e 3, sabe, gente? Não era 1, 2, 3, assim. Ele entendia que tinha uma vibração, e a vibração vinha através do som. Então ele fez a ligação de cada número com uma nota musical. E por que as pessoas dizem, né, que ele era numerólogo e que existe a tabela pitagórica? Na verdade, a tabela pitagórica é chamada de pitagórica porque foi um processo iniciático dos descendentes dele, né, das pessoas que estudavam ali no tempo dele. Só que na época de Sócrates, de Pitágoras, gente, não tinha nada escrito. Eram sociedades iniciáticas, por causa das questões religiosas, não se podia ter nada escrito. Tudo era passado, as pessoas tinham que decorar as coisas, elas tinham que decorar os aprendizados das coisas, né? Então, o que acontecia? Ele foi passando esse conhecimento adiante. A numerologia, esse link da parte alfabética com os números ali, foi uma consequência desses estudos, porque Pitágoras também estudou numerologia cabalística, né, que foi a mais antiga. Então, assim, ele entendeu que o universo tinha 9 números primordiais. Por isso a tabela do 1 ao 9. Eu chamo de tabela do 1 ao 9, eu não chamo de tabela pitagórica, porque ele não era numerólogo, ele era matemático, ele só fez o link da energia dos números com as notas musicais. E sabe o que é muito legal, gente? Há pouco tempo atrás foi falado sobre o ganho de pulso. Se vocês estudarem sobre isso, que foi descoberto que existe um pulso que vem do centro da Terra. A NASA fez esses estudos, pesquisem sobre isso, é muito legal. E eles mostraram que existe um som que vem do centro da Terra. Existe uma nota musical. E tudo isso começou por quê? Porque Pitágoras fez a ligação da energia dos números com a fonte universal. É muito legal isso, sabe? Quando a gente começa a se aprofundar, a gente começa a ficar louco, porque é um negócio muito surreal. É muito legal. Por isso que eu me apaixonei por numerologia, né? E a astrologia também é tão legal quanto, porque ele fala sobre o que tá lá na constelação, o que o Mercúrio tá falando, né? Mercúrio tá falando regendo comunicação. Quando Mercúrio tá retrógrado, por que os aparelhos começam a dar problema? Por que tu vai tentar fazer uma live e o Instagram não salva? Vocês entendem? Porque tem o macrocosmo tá refletindo no microcosmo que somos nós. Então tá tudo interligado. Não existe separação. Então tu pode fazer um mapa numerológico, um mapa astrológico e uma coisa, eles vão falar sobre coisas diferentes e eles vão estar interligados. É muito legal esse mundo, né, gente? Eu tenho uma empolgação pra falar sobre esse tipo de assunto, porque isso, assim, ó, é quase que tu acessar, assim, a verdade de Deus, sabe? É muito louco, porque tu começa a entender algumas coisas de uma forma muito profunda. Olhar isso. E são o quê? Ferramentas de autoconhecimento. Estamos numa lua minguante, é um momento que a gente tá tentando se recolher, principalmente as mulheres, né, que são cíclicas. A gente tem o nosso ciclo menstrual, então a gente também tem a nossa lua interior. Então tem momentos que a gente tá mais introspectiva, que a gente precisa olhar um pouco mais para dentro. A lua tá influenciando na energia. Vocês lembram que nossos ancestrais, eles não tinham lá o Google para dizer quando que tem que plantar tal coisa. Eles iam olhando as luas. As mulheres engravidavam e eles contavam as luas,
né? Então a gente tem que trazer de volta essa ancestralidade que tá em tudo, né? Essa desconexão com a natureza, a desconexão com o ser faz com que a gente tenha um distanciamento de quem a gente realmente é. E isso é espiritualidade, gente. Tá ligada ao autoconhecimento. Tu estudar esse tipo de coisa é ser espiritual. Não é se enfiar numa religião. Nada contra, tá, gente? Se a pessoa gosta de trabalhar num lugar, se ela gosta de dar passe, se ela gosta de fazer um trabalho espiritual, é lindo. Eu já trabalhei em centro espírita, já, sabe? É lindo, é maravilhoso. Eu acho que é um trabalho totalmente necessário, né? Que seja uma igreja evangélica, tem muita gente que frequenta lá, traz... tipo assim, alento para as pessoas que estão em sofrimento, cada um num estágio de evolução, né, de expansão de consciência, mas a gente tem que chegar um momento que a gente tem que tirar o cabresto aqui do cavalo e começar a olhar, opa, não tem só isso aqui, vamos olhar o todo, vocês entendem? Expandir a nossa consciência, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Tami tá pedindo, como podemos oferecer nossa melhor energia em um trabalho que nos suga a energia? Então, Tami, olha só, uma das coisas que eu aprendi no livro A Magia, tá? Foi trabalhar a energia da gratidão, pegar um papel e escrever 10 motivos de gratidão por uma coisa que tu odeia. Por exemplo, teu trabalho, tu não gosta do teu trabalho. Escreve numa folha 10 motivos de gratidão em relação a esse trabalho. Porque você precisa desenvolver gratidão por esse trabalho. Porque assim, por pior que ele seja, por mais que ele sugue a tua energia, é o teu sustento. Quantas pessoas estão desempregadas aí hoje? Quantas pessoas não têm o que comer e você tem trabalho? Eu sei que não é fácil pensar dessa forma quando a gente está num ambiente tóxico com pessoas difíceis. Eu sei que não é fácil e eu entendo isso porque eu já vivi isso na minha vida também. Mas muda o filtro. Coloca uma lente rosa, tá? Para enxergar o que tem de melhor nesse ambiente e começa a manifestar um novo trabalho para tua vida. Só que tu só vai conseguir fazer isso se tu sentir gratidão. Sabe por quê? Quando tu vai mudar a tua frequência, quando tu tá sentindo gratidão por esse lugar. É ruim, é real. Mas o que eu vou fazer? Vou focar no que tem de bom aqui. Esse lugar me traz trabalho, tem lá uma que outra coisinha ruim, foca naquilo que tem de bom. A tua frequência vibracional do teu corpo, da tua mente vai mudar. E aí você não vai mais caber nesse lugar. E aí de repente aparece uma nova oportunidade, de repente eles te mandam embora e logo em seguida tu encontra outro emprego. É a mudança de frequência. Só que isso só vai acontecer se você estiver aberta para isso. Porque quanto mais tu tá vibrando na reclamação, vibrando na energia pesada, mais você vai ficar nesse lugar. Porque o universo, ele entende energia. Ele entende assim, bom, ela tá vibrando nessa frequência aqui, 10. Esse lugar é 10. Então, beleza. Tá vibrando na mesma frequência aqui, show de bola. Deixa eu deixar ela aqui porque ela deve estar feliz. O universo não entende pensamento, ele entende frequência e energia. Eletromagnetismo, não tem outro jeito, tá? Que mais aqui, gente? Nesse momento de pandemia, com a humanidade emanando essa energia densa, o que podemos fazer nesse momento para se ajudar e ajudar as outras pessoas? Então, primeira coisa, cuidar de ti mesma. Se recolher, se distanciar se precisar das redes sociais, deixar de seguir aquelas pessoas que ficam falando sobre sensacionalismo, né? Parar de assistir televisão, cuidar da tua energia, tentar cuidar da energia do teu lar. É assim que tu ajuda o coletivo. Como que a gente ajuda o coletivo? Cuidando do nosso individual. Teve um livro que eu não lembro o nome desse livro, mas foi um dos primeiros livros que eu li no processo de despertar espiritual, e os mentores diziam assim, que se 7 bilhões de pessoas estiverem preocupadas consigo mesmas, cuidando da sua própria energia, não teria mais problema no universo. O que acontece é que tá todo mundo preocupado com tudo no mundo, menos consigo mesmo. Menos de cuidar da sua própria energia. Tá todo mundo assim, mas o fulano é grosseiro, mas o fulano fez aquilo. Gente, volta pra dentro de ti. Tu tá incomodado com o que alguém falou? Qual parte tua tá entrando em ressonância com isso? Lei do espelho. Se cada uma das pessoas desse planeta começar a cuidar de si mesmo, nós todos vamos evoluir.
Sabe por quê? Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Guarda essa frase. Essa frase é minha filosofia de vida. Se eu não tô curada em alguma coisa, se eu estou ferida em algo, eu vou ferir alguém. Sabe por quê? Inconscientemente, toda vítima sonha em ser opressor. Sabe essas pessoas que fazem atrocidades na nossa sociedade? Essas pessoas já foram vítimas de alguém. E se elas foram vítimas de alguém, é porque essa pessoa que foi vítima, ela não se trabalhou. Se ela tivesse se trabalhado, ela teria cortado o ciclo. Sabe? Então, o que acontece? A gente não tem que estar preocupado lá fora, a gente tem que estar preocupado com nós mesmos, com a nossa energia. Eu tô bem, eu tô legal, tô transbordando, beleza, então eu vou gravar uma live. Eu vou orar pelas pessoas. Hoje à noite, eu vou parar esse momento e vou orar pelas pessoas que estão precisando. Não adianta tu ficar orando pelos outros e se tu tá ali, com problema de saúde, não cuida de ti. Vocês entendem? É mais ou menos assim, uma pessoa que usa bengala tentando ajudar uma pessoa sem perna a andar. Imaginem isso. É isso. Se tu quer ajudar o coletivo, cuida da tua energia, ora pela tua família, tenta ter um lar em paz, né? Cuida dos teus filhos, do teu marido, das pessoas ao teu redor. Ah, mas o meu marido é tóxico, meu filho, a minha família é muito negativa. Esquece os outros, cuida de ti. Fica bem tu. Seja tu positiva, né? Se precisar, entra dentro de uma bolha por um tempo. Até tu tá bem, tu tá transbordando energia, agora tu começa a transbordar amor pros outros. A gente só dá amor pras pessoas se a gente tem amor dentro de nós. A gente só tem compaixão com o outro se a gente tem compaixão com nós mesmos. E quando eu falo disso, gente, sabe por que existe tanto egoísmo no mundo? Porque é um reflexo do interno das pessoas. Por que as pessoas são grossas, egoístas com outras pessoas, né? Eu falei pra vocês uma situação que eu tava vivendo com alguns haters que me escrevem umas atrocidades ali, que teve uns que eu tive que excluir porque era, meu Deus. Porque a pessoa tá em sofrimento, ela não tá bem, então ela tem que destilar o ódio em alguém. Só que como eu já tô desperta pra isso e eu já percebi isso, o que eu faço? Eu tento emanar amor pra aquela pessoa. Eu penso assim, poxa vida, essa pessoa aqui, ela não tá bem, por isso que ela tá falando isso. Eu tô bem, o tempo todo eu penso isso? Não. Às vezes eu tenho vontade de mandar, entendeu? Às vezes eu tenho vontade e eu me respeito, porque eu não sou obrigada a nada. Eu não sou obrigada a ficar ouvindo as pessoas falarem lá e me destilarem ódio em cima de mim e eu não excluir, não bloquear a pessoa. Já bloqueei um monte de gente lá no meu TikTok, porque eu não sou obrigada a nada. Eu tô vivendo uma experiência terrena, eu tô aprendendo como todo mundo. Então, assim, eu não vou ser Madre Teresa de Calcutá, eu nem sou, não sou Jesus. Então vai ter momentos que eu também não tô afim. E é isso que vocês têm que entender. Eu tô conectada com o meu processo. Tem momentos que eu consigo transbordar amor, mas tem vezes que eu não consigo, sabe? E às vezes eu tenho que mandar a pessoa lá para aquele lugar. E o que eu faço? Eu respeito isso, vou lá, excluo o post dela, paro de olhar a rede social naquele momento, porque cada dia 2.000, 3.000 comentários naquele TikTok que eu não dou conta de responder todo mundo, eu vou respondendo conforme eu posso e, cara, faz parte. E eu entendi o quê? Que isso faz parte do meu aprendizado. Se isso tá vindo pra mim é porque eu tenho coisas pra aprender. E é isso, gente. E a Cibele escreveu aqui, ó, amei essa frase, parabéns pela intuição e tal, seu trabalho. Gente, é assim, ó, é uma questão de se permitir, tá? Eu quero sempre lembrar uma coisa pra vocês, assim, ó, eu não sou espiritual, eu não sou especial, tá? Todos nós temos acesso à espiritualidade. Deixa eu ver, meu Deus, já é 9h30, gente. Tá boa a live? Meu Deus do céu, daqui um pouco o Instagram me derruba aqui. Então, assim, eu não sou uma pessoa especial. Eu lembro isso pra mim todos os dias que eu acordo, eu lembro, você não é especial, você tá apenas se permitindo viver algo que você já escolheu. E isso é uma coisa que é legal a gente falar, tá, gente? Eu sempre uso aquele exemplo do Neo no filme da Matrix, que ele vai lá falar com o oráculo, né? E aí o oráculo, daí ele pergunta pro oráculo, você sabe se eu vou aceitar a missão? E aí o oráculo diz, eu não seria um oráculo se eu não soubesse. Daí ele fala, mas então se você já sabe a resposta, eu não tenho escolha. Aí ela fala, você já escolheu, você está aqui só para lembrar.
Então a Letícia já escolheu esse caminho. Eu já tinha acordado lá com os meus guias espirituais que eu ia fazer esse trabalho. Eu só tô lembrando. Eu não sou especial. Todo mundo tem acesso, todas as pessoas que querem estar em contato com a sua espiritualidade têm esse poder. Só que tem que se permitir, tem que escutar a intuição, não pode pegar e ficar na mente, mas será que é verdade, será que não é? Se tiver errado, tá tudo bem, tu se retrata depois. A gente tem que ter compaixão com os nossos processos, né? Com os nossos aprendizados de vida. Muita coisa para vivenciar e ressignificar. Tamires, como ficar mais aberta? Se permitindo, tá? E começar a estudar a espiritualidade. Eu vou falar pra vocês, tá? Hoje, conversando com essa minha amiga, eu falei pra ela assim, ó, os guias espirituais, eles têm uma vibração elevada e eles também querem que a gente tenha comprometimento com o nosso processo. Então não adianta, por exemplo, tu querer escutar a tua intuição se você não consegue diferenciar o teu pensamento de uma intuição. E da onde e como que a gente faz isso? Autoconhecimento, se desenvolvendo, né? Estudando, crescendo, procurando. Falei do Hélio Couto para vocês antes, professor Hélio Couto, estudem professor Hélio Couto, né? Ele ensina muita coisa, trabalho de autoobservação. A gente tem que buscar as coisas, então se permitam receber. Todo mundo tem intuição, todo mundo tem guias espirituais. Eu falei esses dias, tu pode trabalhar na contabilidade de uma empresa, tem uma egrégora trabalhando contigo. Aí tu tá lá e não consegue fazer o fechamento do balanço. Para um minuto, respira e pede, guias espirituais, por favor, me ajudem a fazer isso. Eles mandam um insight. Só que o que acontece? Nós somos muito arrogantes. Nós, seres humanos, somos muito arrogantes. A gente acha que a gente sabe tudo. Não, mas eu achei a resposta. Não, mas eu que sei. Sabe? Porcaria nenhuma. Porque a verdade é que a gente só acessa a verdade da fonte original. Nós não sabemos nada, nós somos só um instrumento. Então tá fazendo o fechamento de um balanço, não consegue, pede ajuda espiritual. E quando vier o insight, agradece, se abre para isso. O tempo todo, todas as pessoas têm acesso a isso. Só que a gente se acha os donos. Não, mas eu posso sozinho. Vocês entendem a nossa arrogância? A gente não pede ajuda espiritual. A gente tá lá no limbo e não pede ajuda espiritual. Não pede pros nossos mentores, pro nosso anjo da guarda ajuda. Isso é arrogância, gente. Arrogância, porque a gente acha que consegue lidar com as coisas sozinha. Eu já penso assim, ó, não consigo. Deus, opera aqui porque não vai, não tô conseguindo. Essa semana eu tava fazendo um mapa e não ia, meu pensamento não ia, dor de cabeça. Aí, eu sentava pra começar a escrever, começava a me dar dor de barriga, tudo quanto é coisa. Daqui um pouco eu disse assim, ó, guias, me ajudem. Eu não tô conseguindo fazer esse trabalho. Eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês não me ajudarem, não vai sair mapa. E aí foi incrível, porque eu fiquei 3 horas ali, sabe? Parecia o Chico Xavier, como diz aquele, né? Só escrevendo e fazendo. Eu que fiz, eles que fizeram. Eu só fui o canal, sabe? Então, assim, a gente tem que se permitir. Se tu se permite, as coisas vêm. Simples. É muito simples, gente. É só, venha... Por favor, me ajudem. E fazer a nossa parte também, né? Não adianta nada querer só venha a nós o vosso reino e, né? E a nossa parte, né? E fazer o nosso melhor. Tem que fazer, né? Vamos lá. Tamires, obrigada. Obrigada pelo vamos ver. A vida se resume sobre hater. Já passei por isso e vi você falando e me vi na mesma situação. Eu fiquei várias vezes... de cara, teve um vídeo que eu apaguei para não chegar mais a mim esse tipo de energia. Júnior, não faz isso contigo mesma, tá? Contigo mesmo, desculpa. Não faz isso contigo mesmo. Tu merece ter sucesso. Os haters é o karma deles. Isso que eles estão fazendo contigo. Mas as pessoas merecem escutar o que tu tem para falar. E é isso que eu penso, sabe? Eu foco nas pessoas que gostam do meu trabalho. Eu vou fazer live, gente. Se tiver uma pessoa aqui, eu já tô feliz. Essa pessoa tá me escutando, ela tirou um tempo da vida dela pra me escutar. Meu Deus do céu, isso é grandioso. Se uma pessoa... gente, eu passei 1 ano trabalhando, faz 2 anos que eu tô trabalhando no perfil. Agora que chegou nos 10 mil, nos 10k.
2 anos, tem quase 1000 posts ali. O ano passado eu fiz mais de 800 posts, eu fazia 2 a 3 por dia. Eu trabalhei que nem um cavalo nesse Instagram e agora que viralizou. E o TikTok é a mesma coisa, eu fiquei 6 meses gravando vídeo, fazendo, a coisa não ia, eu não tinha pegado o jeito, eu tinha um pouco de vergonha, eu tinha um pouco de medo por ir lá no TikTok, vídeo de um minuto, aí não dá tempo de falar tudo, daí as pessoas te julgam por uma palavra que tu falou, se tu usar a palavra sempre, ela já generaliza, e aí eu pensei assim, cara, eu vou ter que aprender a lidar com isso, só que foi o que me trouxe um público maior. Entendeu? Então, assim, ó, eu às vezes eu fico ali conversando comigo mesma e com os mentores e tal, e eu digo assim, cara, por que isso aconteceu? E aí eles me mandam as respostas, eu, entendi, era pra isso. Então a gente tem que se permitir viver as coisas, a gente tem que viver o nosso melhor e que, sabe, sabe? Porque essas pessoas estão em sofrimento. Por isso que elas têm que atacar as outras pessoas. E deixa que comentem. Eu até, olha assim, ó, obrigada, haters, porque são eles que me trazem engajamento. Tem um perfil que eu tenho lá que tem 1,5 milhão de visualizações. Eu acho que... Aí eu tava fazendo um cálculo, né? Porque eu sou economista, então... Estatística, né, gente? 1,5 milhão de visualizações. Tem lá uns 4.000 comentários. Desses 4.000 comentários, tem uns 2.000 que são negativos. Vamos fazer a conta. É 1% de quem assistiu o vídeo. Eu vou me preocupar com 99% ou com 1%? Vocês entendem? É isso, a gente tem que começar a mudar o ponto de vista das coisas, né? E eu sei que não é fácil lidar com isso. Não é fácil lidar com a crítica. Por quê? Porque tu tá dando o teu melhor, tu tá botando o teu coração e a pessoa vai lá e dá-lhe no meio de ti. Mas aí a gente tem que lembrar daquelas pessoas, daquela uma pessoa que teve a vida transformada por aquilo que tu falou. É essa pessoa que conta. O resto, gente, é resto. E sempre vai ter, né? Sempre vai ter as pessoas que vão te amar e vão ter as pessoas que vão te odiar e tudo bem, faz parte, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Vamos lá, gente. Tem mais alguma pergunta aqui? Vocês estão gostando de me ver falar aqui que eu pareço uma matraca, né? Quando eu começo a falar, Jesus querido. Mas já é 9h30, acho que eu vou fazer o encerramento da live. Vocês querem fazer uma meditaçãozinha? Vamos fazer uma meditação aqui pra gente dormir hoje mais felizes, mais sintonizados, né? Com a energia de luz do universo. Então eu vou pedir pra vocês aí fecharem os olhos de vocês. Fechem os olhos, respirem fundo. Se conectem com essa energia que sai do coração de vocês. Todos os pensamentos que vierem, deixem que eles venham, não se prendam a eles. Soltem, liberem. Respirem fundo. Nesse momento, todos nós estamos unidos em egrégora. Os nossos mentores, guias espirituais, toda egrégora de luz está conectada com cada um de nós. Nesse momento, os nossos guias impõem as suas mãos sobre a nossa cabeça e através da chama violeta fazem a transmutação das nossas energias. Essa luz violeta penetra sobre o nosso chakra coronário e vai descendo e limpando cada uma das nossas células. Purificando, transmutando a energia. Nesse momento eu chamo a presença do Arcanjo Miguel para que com a sua espada retire todos os implantes, todos os traços e tudo aquilo que nos liga a qualquer coisa que não seja para a nossa evolução.
A espada de Miguel Arcanjo vai limpando e retirando do nosso campo energético todo e qualquer artefato. E a chama violeta vai transmutando todas as nossas energias. E nesse momento, os nossos guias espirituais se impondo suas mãos sobre o nosso chakra coronário, emanam uma luz branca que purifica cada uma das nossas células, limpando todo o nosso campo, trazendo luz, paz e tranquilidade para cada um de nós. E essa luz vai se espalhando por todo o nosso lar, trazendo paz e entendimento. E nesse momento, desce do céu a chama dourada de Cristo. Essa chama crística desce, penetrando pelo nosso chakra coronário, como uma malha protetora, protegendo todo o nosso campo energético, o nosso corpo, cada um dos nossos chakras, cada uma das nossas células. Trazendo o amor incondicional de Cristo vibrando o nosso chakra cardíaco. Impondo em nossos corações a compaixão e o amor incondicional, para que possamos ajudar todos os irmãos em sofrimento que estiverem conosco, limpando a nossa alma de todos os sentimentos que nos distanciam do Criador. Receba essa chama do amor incondicional como cura e proteção. Sinta essa conexão e esse amor que transcende qualquer coisa que já tenhamos sentido. E agora, em gratidão e agradecimento a todos os nossos guias e mentores, ao São Miguel Arcanjo, a chama crística dourada de Cristo, os nossos mentores, a egrégora de luz, os nossos animais de poder, que estiveram presentes nessa meditação e nesse momento de cura, amor e transformação. Respira fundo. Vai recebendo aí energia. Pode começar a voltar, abrindo seus olhos, respirando. Nossa, gente do céu. Olha, o Chico tá vermelha. Da energia que veio aí muito forte. Espero que vocês tenham recebido também essa energia de amor, de cura dos nossos mentores. E eu vou tentar deixar essa live salva e sempre que vocês sentirem que precisam aí se conectar, façam essa meditação, se conectem com essa energia e chamem ajuda espiritual, que todos nós aí temos essa capacidade, a gente só precisa se abrir para isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Eu chorei ali porque é muita energia. Quando a gente fala dessa chama crística, ela é muito forte, não tem como. E, gente, assim, eu ainda não senti, mas eu acredito que essa semana, deixa eu olhar aqui meu calendário,
ou semana que vem. Eu não senti o dia ainda, mas eu vou começar a fazer a leitura do livro, né, das Cartas de Cristo, lá no meu canal do Telegram. Então quem não entrou ainda, tem um link ali na bio. E eu vou gravar em áudio para vocês escutarem o momento que vocês quiserem, tá? E assim, gratidão imensa por vocês terem estado aqui comigo, por terem tirado um tempo para assistir, né, essa live, e que eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para que vocês possam expandir a consciência de vocês. E uma coisa que vocês sempre têm que lembrar, né, que uma coisa que eu sempre escuto é que assim, as coisas só chegam para nós quando a gente tá aberto àquilo. Então nunca ninguém é responsável pela mudança na nossa vida. Nós somos responsáveis pela mudança na nossa vida. Porque quando a gente se abre, o universo manda as respostas. Então se abram para isso, tá bom? Namastê, boa noite a todos.